你们可以称呼我愚者。 Joguei Suricima! Vamos para mais 5 capítulos de Lord of Mysteries. Sim, vamos aqui ler e entender um pouco mais sobre essa trama do clã, né? Confesso que os últimos capítulos estão cheios de ação, mas eu quero desenrolar dessa lore. Quero desenrolar dessa lore, quero saber mais coisas ali sobre a família Pound. É um bom fio ali para que o Fish venha puxar mais detalhes envolvendo essa mitologia fantástica de Lord of Mysteries. E eu tenho a agradecer aqui a mais uma contribuição do Jefferson da Silva, que tá sempre por aqui mandando o pixzinho e também mandando o seu valeu. Faça que nem o Jefferson também, continue a ajudar os conteúdos de Lord of Mysteries. Mande seu valeu, mande seu pix, mande aqui pra continuar as contribuições. Venha fazer parte do Clube do Tarô. Faz tempo, hein? Faz tempo que a gente não tem novos membros. A gente ainda não teve nenhum membro entrando aqui nessa semana, então continue ajudando o canal do Geek Brasil e a gente continua a ler mais 5 capítulos. Lembrando da nossa live sábado, meio-dia, pra gente ler mais 10 capítulos de Lord of Mysteries, beleza? Vamos lá! Lord of Mysteries capítulo 311, observando um ao outro. Clem sentou-se no assento pertencente ao tolo e olhou em volta. Vamos lá! Estamos no Clube do Tarô, né? É verdade, acabou. O capítulo passado terminou bem nessa parte. Essa é a Senhorita Mágica, nossa nova membro. Então ele olhou para a Force e apresentou os outros a ela. Esta é a Senhorita Justiça e aquele é o Senhor Enforcado. Enquanto Force acenava com a cabeça, como uma forma de cumprimentar os membros com os nomes de código correspondente, ela observou os outros membros. Senhorita Justiça é loira e parece muito jovem. Ela se senta com uma postura graciosa. O Senhor Enforcado tem cabelos azul escuro, bagunçados como algas marinhas. Ele não tem uma figura muito volumosa. Não gosta de falar, mas quando observada por ele me dá uma sensação de desconforto. Ele deve ser o líder de alguma facção. O Senhor Sol parece um adolescente. Ele é muito calado e reservado. Fora isso, não posso dizer mais nada. Talvez ele seja tão fraco quanto eu. Os olhos do Senhor Mundo são muito frios e bastante sombrios. É óbvio que ele não é alguém para se brincar. Como uma escritora que escreveu um romance best-seller, ela exibiu suas características únicas. Enquanto ela olhava para os outros membros, eles também olhavam para ela. Entre eles, a senhorita Audrey era a mais atenta. Tipo, agindo como uma espectadora, né? O aprendiz agindo como uma espectadora. De sua figura, posso eliminar a senhorita Cho. Cabelos castanhos e levemente cacheados. Ela é a senhorita Force. Temporariamente, não posso descartar a possibilidade de que o senhor Tolo tenha puxado outra pessoa. Sua pronúncia e a maneira como sua boca se move são iguais ao sotaque de Beckler. Sua aura e cores emocionais também combinam. É improvável que o senhor Tolo crie uma imagem falsa especialmente para os membros, certo? Não há necessidade de ele esconder nada. Olha o senhor Mundo aqui do lado, né? Depois de alguns segundos, avaliando Force, Audrey quase sobrepôs a figura borrada com sua impressão de Force. Se eu puder encontrar outra característica em outras áreas, quase posso ter certeza. Ela esperou com interesse para verificar seus poderes de Beyonder. Ao mesmo tempo, ela sentiu que não havia necessidade de revelar sua identidade à Force. Seria melhor guardar algum segredo. Sim, vamos ver quando ela descobre. Audrey desviou o olhar, produzindo um leve sorriso no rosto, enquanto observava silenciosamente do lado de fora. Ela simplesmente está se divertindo com isso. Naquele momento, como não havia novas páginas do Diário de Roselle, Clem controlou o mundo e disse: quero saber sobre as sequências Guardião e Diabo. Ele tinha certeza de que o Sol conhecia os detalhes sobre os diabos, porque ele havia mencionado anteriormente os estudos do diabo e para não expor o fato de que estava investigando uma série de assassinatos. Havia adicionado deliberadamente a sequência 5, Guardião do Caminho do Deus do Combate. Entendi. Então a sequência... Nossa. Então a sequência do Guardião é do Deus do Combate. Então não tem um caminho do Guardião. Nossa, cara, eu tô realmente aqui ficando maluco com tanta sequência. Então 220. Além disso, ele não perguntou diretamente ao Sol, mas fez esse pedido a todos. Porque
pelo modo como as coisas se desenvolvessem, era impossível para o mundo que acabava de ingressar no Clube do Tarô saber que a Cidade de Prata abrigava o caminho do gigante. Se é apenas a sequência Diabo, eu sei um pouco sobre. Alger, que tinha alguma posição na igreja do Senhor das Tempestades, interveio. Derek Berg olhou para ele e, sem pensar, endireitou as costas e disse: conheço muito essas duas sequências. O pagamento que eu quero são informações relacionadas ao Criador Caído. A equivalência das duas informações será determinada pelo Sr. Tolo. Dito isso, ele percebeu que não havia recebido a concordância do Sr. Tolo, pois virou a cabeça apressadamente para o Sr. Tolo para fazer o pedido com reverência. Tol, não me culpe, foi você quem fez o pedido. Os cantos da boca de Clan se contraíram levemente quando ele disse com uma risada. Claro, além disso, quando se trata da compreensão do verdadeiro Criador, nenhuma das senhoras e senhores presentes podem se comparar a mim. Ele acrescentou corajosamente em seu coração. Isso faz sentido. Enquanto eles discutiam esse assunto, a mágica Force ficou surpresa ao ouvir a conversa. A sequência Diabo é do caminho do Diabo. Qual o número da sequência é? O que é o caminho do Guardião? Qual o número de sequência é? Eu nunca ouvi sobre isso. Criador Caído, o verdadeiro Criador, Deus. Eles estão realmente trocando informações sobre o verdadeiro Criador? Essa divindade é conhecida como a existência mais antiga e poderosa entre as divindades. Que tipo de organização eu entrei? A Forzol entendendo ali o quão no buraco que ela havia se enfiado, né? Depois de receber uma resposta positiva do Tolo, o mundo disse sem hesitar: fechado. Eu solicito uma troca privada. Eu realmente quero ouvir isso. No entanto, preciso ser frugal por enquanto. Ainda faltam 2 meses para o ano novo. Resista, Aldrey. Aldrey piscou os olhos, relutantemente desviando o olhar do sol. Suas visões, auras e espiritualidade foram então protegidas por Clan. O mundo rapidamente abaixou a cabeça e escreveu em uma folha de papel conjurada sua própria compreensão do verdadeiro Criador, incluindo padrões de semelhança como o gigante enforcado e o olho por trás das cortinas de sombras, incluindo a informação de que os membros da Ordem Aurora acreditavam que esse deus maligno era o criador original de tudo. No final, Clan incluiu sua impressão de Deus maligno por meio de sua interação com a prole do Deus maligno, a sensação da aura da divindade e a sensação ao ouvir a voz do verdadeiro Criador, caído, retorcido, sangrento, louco, mau. Então, como o Sr. Tolo, ele fez um comentário: essa informação é um pouco mais valiosa do que as informações sobre a sequência do Diabo e do Guardião, mas a diferença não é tão grande. Obrigado, Sr. Tolo. Derek recebeu sinceramente o pedaço de pele de cabra e o leu cuidadosamente algumas vezes. O que mais o preocupava era que o verdadeiro Criador fosse conhecido como o Criador de tudo, retorcido, caído, louco. Derek repetiu as palavras vagamente, capaz de ver a sombria tragédia que envolveu todos na Cidade de Prata por mais de 2000 anos. Caramba, a gente vai observar. E tem a pastora maluca lá, né, também, né? O problema ali do... Sempre esqueço o nome dessa sequência, como que é? Do suplicante de segredo, é que o verdadeiro Criador, ele interage nesse caminho, né? Ele acaba interagindo nesse caminho e deixa todo mundo maluco. Esse é o grande problema. Então, tipo assim, ele também vai afetar ela em algum momento, né? Então, o Derek já tá preparando o caminho, já tá percebendo que alguma coisa pode acontecer. Isso que ela é uma das anciãs, né? Uma das 6 anciãs ali da Cidade de Prata. Então, a coisa pode ficar complicada lá pro Derek lá. O Senhor não nos abandonou? É ele quem enlouqueceu? Derek se viu capaz de resistir usando pensamentos blasfemos para examinar o Senhor que criou tudo. O Deus onipotente e onisciente que era adorado pela Cidade de Prata. É hora de você responder a minha pergunta. O mundo insistiu com uma voz rouca. Derek conteve seus pensamentos, ferventes e tristes, e disse após 2 segundos de silêncio: quando diferentes espécies de criaturas consomem a poção do diabo, elas experimentam diferentes tipos de mutação. Terão características que são únicas para cada. Sobre qual tipo de diabo você gostaria de saber? Na verdade, existem distinções? Glenn ficou intrigado. Ele logo percebeu uma coisa. Havia um ponto cego em seu processo de pensamento. E se o assassino em série não fosse um humano, mas um animal? Depois de consumir a poção correspondente, ele pode se transformar em um animal diabólico. Passo a passo, uma sequência de cada vez, ela se transformará em um diabo. Embora a probabilidade de o animal perder
o controle supere em muito a de um humano, ainda não era suficiente para lidar com os e se. Tenho que investigar isso, mas nesse caso haveria mais perguntas. Onde o diabo mutante de um animal obteve a poção e os ingredientes do Beyonder? Deveria ser impossível para ele se juntar aos círculos de Beyonder. Glenn manteve seu silêncio e manipulou o mundo para dizer: o que eu quero saber é a característica comum de todos os tipos de diabo. Derek relembrou e organizou seu conhecimento antes de dizer: a coisa mais assustadora sobre um diabo é que, se você pode causar dano letal a ele em um período muito curto de tempo e agir para colocar isso em prática, ele pode sentir, perceber e entender de onde vem o perigo e de quem veio, e então matar seletivamente ou se vingar deles. E esse período de tempo varia de alguns minutos a um dia. Demônios diferentes têm instintos diferentes. Essa habilidade é um pouco assustadora, porém é diferente da intuição de um palhaço. Não parece que pode ser usada em combate, mas sim detectar a fonte do perigo com antecedência. Está mais próximo da habilidade clarividência que li nos romances Shang-Chi em minha vida anterior. Não sei se posso interferir ou mesmo bloquear essa intuição no espaço misterioso acima da névoa cinza. Será que Stuart acabaria em perigo? Len recostou-se na cadeira, aparentemente desinteressado no assunto da discussão entre o Sol e o mundo. Vendo que o mundo não mostrava nenhum sinal de surpresa, Derek continuou: todos eles possuem a habilidade de gigantizar seus corpos e assim se libertar de suas amarras, aumentando temporariamente sua força e velocidade. Sua pele é mutável, equivalente a usar uma camada de armadura dura. Seu sangue e carne podem atuar como amortecedores e reduzir danos. Eles são imunes à maioria das toxinas e não temem maldições ou chamas até certo ponto. Eles têm chamas inatas e feitiços do tipo corrupção. Eles são de sangue frio, não entram em pânico, não sentem medo, têm uma forte habilidade quando se trata de combate físico. Eles também são hábeis em usar vários itens para infligir dano. Sua maior fraqueza é que eles tendem a perder o controle. Mesmo que não percam, frequentemente exibem uma loucura cruel e de sangue frio, sendo facilmente controlados por desejos como sede de sangue e intenção assassina. Realmente forte, como esperado de um diabo de sequência 6. Será que entre os 22 caminhos Beyonders abaixo das sequências, abaixo das altas sequências, sequência 6 ou sequência 7 estão os limiares de uma mudança qualitativa? A esse respeito, diferentes sequências diferem. Portanto, elas se tornaram as linhas divisórias entre as antigas e moderadas sequências intermediárias. Glenn controlou o mundo e disse: estou muito satisfeito com sua informação. Derek não agiu modestamente. Ele acenou com a cabeça e disse: os guardiões raramente sofrem danos. Uma vez que eles entram em um estado defensivo e desistem de atacar, poucos conseguem romper suas defesas abaixo das sequências altas. É o mesmo para vários tipos de dano. Quando eles atacam, sua defesa correspondente diminuirá significativamente, mas ainda será mais forte que a armadura de corpo inteiro. Sua espada do alvorecer e seu furacão de luz, bem como os seus outros poderes de Beyonder, permitem que eles causem dano a qualquer tipo de monstro. Eles não são confundidos por ilusões. Podem ajudar seus camaradas dentro de um certo alcance, tomando dano e protegendo. Seguindo as descrições dadas por Derek, Glenn não pôde deixar de suspirar em seu coração. Comparado a um guardião, a defesa de um paladino do alvorecer é como a de uma criança contra um adulto. Um guardião provavelmente seria capaz de suportar as balas de um rifle a vapor. Nas guerras desta era, eles não morreriam a menos que fossem alvos de canhões de grande calibre. Caramba, esse capítulo passou muito rápido. Esse capítulo passou muito rápido. Eu tive a sensação de ler ele muito rápido. Então o Glenn, ele tá usando as informações aqui, né, do próprio Derek, para tentar realmente entender as possibilidades. E é interessante que ele acabou até mesmo abrangendo a possibilidade de ser um animal, o que pode ser uma questão de sem querer, como no caso ali da Audrey, ou também como alguém que está usando um animal para saber até onde aquela sequência pode ir. Então, tipo assim, em vez de ele passar por uma delimitação perigosa, tá usando um animal como experimento e depois seguindo a trajetória daquele animal. E é uma possibilidade interessante, porque quem vai desconfiar de um animal? A gente tá na quinta era, que já não tem mais dragões, não tem mais elfos, não tem mais, pelo menos de acordo com as lendas, né? Não tem mais gigantes. Então, tipo assim,
Então, ninguém vai achar que um animal vai ter um poder de um Beyonder. No caso, as coisas estão voltando a ser fantásticas, porque o grupo do clã tá mexendo com isso, né? No caso ali, a Suzy, por exemplo, tendo a capacidade de tomar a poção do espectador, né? E já podendo avançar ali para a sequência 8 também. Vamos lá pro capítulo 312. Lord of Mysteries, capítulo 312, um disfarce fracassado. Quando Derek terminou, Glenn manipulou o mundo para acenar com a cabeça e dizer, mais detalhado do que eu pensava. Transação concluída. Antes que o mundo terminasse sua sentença, Glenn havia simultaneamente removido as barreiras que isolavam Justiça, o Enforcado e a Mágica. Após alguns segundos de silêncio, o mundo olhou em volta e disse com um sorriso sombrio, não tenho mais pedidos por enquanto. Tendo uma compreensão aproximada do processo e sua característica, Force estava ansiosa para comprar a sequência 8, Mestre dos Truques, correspondente à sequência aprendida. Ela se lembrava claramente de que o Sr. Tolo havia dito que a razão pela qual ela estava preocupada com a lua cheia era devido à sua baixa ordem natural de vida e que a dor diminuiria com o aumento de sua sequência. Isso deixou Force ansiosa para obter a próxima fórmula. No entanto, isso exporia o caminho do Beyonder de onde eu sou. Quando todos se familiarizarem e souberem mais uns sobre os outros, a exposição se tornará um assunto menos sério. No entanto, nas próximas reuniões tenho que esconder isso para que os membros da reunião não sejam capazes de identificar a verdadeira eu. Depois de pensar calmamente por um momento, Force disse, desejo obter a fórmula de Boticário e Mestre de Truques. Eu pago em dinheiro. Ela intencionalmente adicionou a fórmula do Boticário a seu pedido real, a fim de causar uma má interpretação dos outros. Se algum membro da reunião realmente tivesse a fórmula, ela ainda a aceitaria. Então poderia vendê-la por um preço mais alto para o Visconde Glenn, que a muito ansiava por essa fórmula. De qualquer forma, ela definitivamente não sofreria uma perda por causa disso e poderia até ter um lucro enorme. Quanto ao dinheiro, Force não tinha falta dele por enquanto. Não apenas os royalties de seu livro mais vendido estavam entrando em sua conta ao longo do tempo, mas também acumulando uma quantia considerável. Além disso, ela também tinha fluxo de renda adicionais, como as 650 libras que recebera da senhorita Audrey nos casos de Quilangus e o embaixador de Intis em Baccalan. Pobre Show. Ela gastou mais de 200 libras para compensar as famílias dos dois falecidos envolvidos no caso Leneb. Eu me pergunto se a senhorita Audrey pagaria a ela quando as coisas se esclarecerem. O bilhete com o nome honroso do Sr. Tolo foi encontrado na estante da casa do Visconde Glenn. Será que um dos seus ancestrais era membro dessa reunião? Esta é uma reunião que ocorre regularmente há décadas, se não um século. Os pensamentos de Force de repente ficaram um pouco distraídos. A apenas um assento de distância dela, Audrey ficou um pouco atordoada quando ouviu o pedido de Force para a fórmula Boticário e Mestre de Truques, antes de compreender com precisão os pensamentos de Force. Ela é a Force, o Mestre de Truques é para ela, e a fórmula Boticário deve ser vendida para Glenn. Ela também pode fazer isso para complicar a situação e enganar os outros. Ok, a Audrey é uma espectadora nata, né? Audrey a sentiu indiscernivelmente e estava mais certa da identidade da mágica. Ela não é de uma sequência muito alta, no máximo 8, provavelmente 9. Quem sabe de onde o Sr. Tolo a puxou, ou se ela é de um lugar especial. Seu sotaque tem as peculiaridades de Backlund, mas ela não é necessariamente de Backlund. O enforcado Alger também observava a recém-chegada, certificando-se de que ela não era uma ameaça para ele. O Sol Derrick não pensou muito nisso. Ele estava apenas tentando adivinhar se a senhorita mágica pertencia à Cidade de Prata ou se ela era do mundo onde a senhorita Justiça e os outros viviam. Glenn lançou um olhar de pena para a senhorita mágica, não esperando muito de sua tentativa de esconder sua identidade. Quando você encontra uma telepata que está muito familiarizada com você, você pode não ser capaz de esconder seus verdadeiros pensamentos. Mesmo que você conheça a habilidade da outra parte de antemão e esteja em guarda contra ela, além do mais, você não sabia de nada. O tolo, Glenn, suspirou em seu coração pela senhorita mágica. Ao mesmo tempo, ele controlava o mundo, que dizia com voz rouca, eu tenho a fórmula do Boticário, 230 libras. Quanto à fórmula Mestre de Truques, farei o possível para encontrá-la, mas não posso garantir o sucesso. Não havia contradição entre trocar a fórmula do Boticário por dinheiro e usá-la para preparar um ajudante útil. Eles poderiam ser executados em conjunto, então Glenn fez o mundo falar primeiro para não ser interceptado pelo o enforcado ou o sol. Quanto à fórmula do Mestre de Truques, ele só tinha algumas ideias. Do seu ponto de vista, o item místico chave mestra provavelmente estava relacionado à sequência correspondente da sequência 9, correspondente do Mestre de Truques.
truque, aprendiz. Se ele pudesse adivinhar suas origens acima da névoa cinza, poderia encontrar algumas pistas. Bem, na verdade, a maneira mais conveniente é perguntar a existência suspeita de ser o Sr. Porta, que fica murmurando durante a lua cheia. Além de pedir ajuda, ele provavelmente fornece as fórmulas e o método de atuação para tornar o alvo mais forte e realizar tarefas difíceis. Infelizmente, antes que o alvo esteja forte, eles nem conseguem ouvir seus delírios. Eles vão morrer e até mesmo estar perto de perder o controle. Isso resulta em um ciclo vicioso, Clan lamentou. Em vez de responder às palavras do Sr. Mundo, Force olhou em volta e viu que o enforcado, Justiça e o Sol não tinham intenção de abrir a boca. Era óbvio que eles não conheciam a fórmula Boticário e Mestre de Truques. Sr. Mundo, por favor, tente o seu melhor para encontrar a fórmula Mestre de Truques o mais rápido possível. Force ficou em silêncio por alguns segundos antes de dizer: quanto à fórmula Boticário, pretendo comprá-la agora. Como devo efetuar o pagamento? A outra parte parece ser um homem de Loen também, e ele está disposto a aceitar libras de ouro. Mas libras de ouro sempre foi mais reconhecida do que as outras moedas. Enquanto ela falava, Force também estava tentando determinar a origem do mundo. O mundo não se importou que ela o avaliasse quando ele disse suavemente: você pode sacrificar o dinheiro para o Sr. Tolo depois que você voltar. Dessa forma, a transação será fechada. O ritual de sacrifício exato é sacrifício. O Sr. Tolo ainda pode aceitar sacrifícios? A ordem natural de sua vida atingiu tal nível? Não é à toa que ele usou esse tom para descrever o dono dos delírios durante a lua cheia. Force ouviu e lembrou, surpresa e chocada, mas ela também sentiu que era natural. Depois de terminar sua descrição, Clan exibiu a fórmula do Boticário na frente do mundo e fez com que a pessoa falsa a entregasse à senhorita mágica. A transação é testemunhada pelo Sr. Tolo, então você não precisa se preocupar se for falsa. Eu confio no Sr. Tolo. Force assentiu imediatamente. Ela abriu a fórmula e começou a memorizá-la seriamente. E é de fato, né? Porque alguém que salva a sua vida, você passa a confiar ali a sua vida a ela, né? Naquele momento, Aldred, que não suportava ver sua amiga passar por tanto trabalho, comentou: você pode pedir a ajuda do Sr. Tolo durante o sacrifício para recuperar a forma. Você não precisa memorizá-la especialmente. Se você encontrar algum problema, também pode orar a ele recitando seu nome honroso. Ele, a senhorita Justiça, está, na verdade, usando uma saudação usada para descrever divindades para se dirigir ao Sr. Tolo. Ele? Será que ele realmente é um ele? Mas por que ele estaria disposto a nos ajudar em assuntos tão triviais? Isso não está certo. Contanto que a magia ritualística seja feita corretamente, os 7 deuses ortodoxos também responderão com frequência aos seus crentes e completarão seus pedidos. Force diz a Justiça: agradeço por me dizer isso. Seu nome é igual ao seu personagem. Aldred de repente se sentiu um pouco culpada. De repente, ela pareceu se lembrar de um problema quando perguntou apressadamente: senhorita mágica, você conhece o método de atuação? Método de atuação? Force olhou atordoada para a Justiça. Logo descobriu que os outros membros, como o Sol e o enforcado, não tiveram nenhuma reação adicional ao termo. Claramente, eles sabiam o que isso significava. A reunião de hoje me faz sentir como um caipira que acabou de chegar em Backloot. Já estive em tantas reuniões de Beyonder, pelo menos tudo bem. Force pensou, meio triste, meio alegre. Ela não pôde deixar de querer escrever um romance com esse sentimento dela, chamando-o de Passeio da Senhorita Wall pela Terra do Sonho. Você não parece saber. Aldred fez um julgamento definitivo com base na reação de Force em seu desempenho habitual. Ela se virou e olhou para a pessoa em volta em névoa cinza no final da longa mesa. Sr. Tolo, posso ensinar o método de atuação para a senhorita mágica? Se sim, que preço ela teria que pagar? Aldred tinha a intenção de perguntar diretamente se era como antes, trocando as informações pelas partes do diário de Roselle. No entanto, ela rapidamente lembrou que havia uma grande sobreposição entre os círculos Beyonder de Force e os dela. Portanto, se ela fizesse isso, poderia perder muitas oportunidades de obter páginas do diário de Roselle. Não é um problema muito importante, pois é apenas uma questão de tempo, até Force perceber que o Sr. Tolo quer o diário de Roselle e eu certamente teria outros círculos de Beyonder. No entanto, ela sabe que tem algumas páginas do diário de Roselle e se quiser recolhê-las, virá imediatamente a mim. No entanto,
o Sr. Tolo leu todas as minhas páginas do diário. Após essa reunião, tenho que encontrar uma chance de dizer a Force que todas as páginas do diário de Rosalie foram acidentalmente perdidas. Audrey previu a cadeia de eventos e fez o possível para transmitir suas preocupações ao Sr. Tolo. O que a senhorita Justiça está insinuando? Ela conhece Force, mas ela não quer revelar sua identidade, o que significa que ela não quer que o pagamento que eu peça cause problemas a esse respeito. Glenn riu pensativamente. Você pode tomar a decisão, você pode fazer a explicação, pois não desejo repetir o que já disse no passado. Essa é também uma forma de respeito à deusa. Ele acrescentou interiormente. Que salafrário, cara. Louvado seja o Sr. Tolo. O coração de Audrey saltou de alegria. Ela endireitou as costas e levantou ligeiramente o queixo, né? Muito bom, o Clan agindo como uma divindade com medo. Com medo lá da deusa da noite eterna, né? Calma, eu tô agindo aqui, mas eu ainda sei o meu grau, né? Eu ainda sei o meu grau. Ela tentou olhar para a Force de uma maneira diferente ao dizer: o método de atuação é um método para acelerar o domínio das poções e minimizar o risco de perder o controle. Você quer saber sobre isso? Existe tal método? Sério? O Sr. Tolo é uma figura tão elevada, então ele definitivamente não mentiria sobre um assunto tão pequeno. Force arregalou os olhos um tanto languidos, franziu os lábios e disse: sim, contanto que alguém fosse um Beyonder, não havia como eles não desejarem aprender métodos semelhantes. Force de repente sentiu-se emocionada. Audrey pensou cuidadosamente. Existem dois requisitos. Primeiro, sem a permissão do Sr. Tolo, você não deve ensinar o método de atuação a outras pessoas. A segunda é pagar 200 libras. Seu plano original era usar o diário de Rosalie como uma referência para o preço. O número de páginas que ela e o enforcado usaram para pagar a dívida foi convertido em um preço correspondente. Mas na verdade, o diário de Rosalie foi vendido barato porque não podia ser decifrado e na maioria das vezes era impossível determinar se era verdadeiro. Converter isso em um preço total foi uma grande decepção para o valor do método de atuação. Portanto, ela acrescentou um pouco mais dessa referência. Se o adorador do Sr. Tolo não estiver mais sem dinheiro, então eu pagarei as 200 libras e procurarei as anotações do diário para pagar a minha dívida com o Sr. Tolo. Audrey já havia pensado em um acordo subsequente. 200 libras? O método para reduzir o risco de perder o controle é de 200 libras? Isso é muito barato, não é? Temendo que a justiça voltasse atrás em suas palavras, a surpresa e feliz Force disse sem hesitar: fechado. Depois que ela terminou de falar, sentiu dor no coração pelo dinheiro. Ela sentiu que seu saldo bancário estava diminuindo a uma velocidade visível a olho nu. É, minha amiga, você chegou por último ali, tem que pagar o preço, né? Bom, essa parte aqui da descrição a gente já viu, né? Então não preciso falar porque ele maiúsculo ou ele minúsculo por causa de figuras divinas, né? Mas bora lá, ler o capítulo 303. Aí sim. Lord of Mysteries, capítulo 313, As Divindades Antigas. Audrey estava prestes a se oferecer para uma compra privada quando de repente descobriu uma coisa. O mundo, que estava sentado na outra ponta da longa mesa de bronze, não demonstrou nenhum interesse pelo método de atuação. Ele nem teve vontade de perguntar sobre isso. Ele já conhece o método de atuação ou consultou o Sr. Tolo em particular? Audrey murmurou para si mesma, ainda pedindo cautelosamente uma reunião privada. Então, olhando para a Force, ela disse com uma voz medida, tanto em sua escolha de palavras quanto em sua pronúncia: nossa atitude em relação às poções não é de entendê-las, mas sim digeri-las. A chave para a digestão é agir, e a chave para agir é o nome da poção correspondente. Por quê? Force deixou escapar. Após um momento de deliberação, ela acrescentou outra pergunta: então, como alguém deve agir? Audrey relembrou a pose e os exemplos do Sr. Tolo, repetindo a descrição do castelo, os guardas, o convite, o disfarce e finalmente dizendo: em suma, o objetivo de atuar é reconciliar o corpo, o coração e a alma, contornando a resistência teimosa da psique remanescente da poção para assimilá-la e digeri-la. Como escritora de ficção, Force tinha uma forte imaginação. Depois que a justiça terminou sua descrição, ela já havia esboçado as cenas correspondentes de sua mente e basicamente entendeu o que a justiça estava tentando transmitir. É assim mesmo. Então é assim que você elimina a influência da psique remanescente na poção e reduz o risco de perder o controle. Quanto mais penso nisso, mais sinto que isso é possível. E ela, como escreve bastante personagens, cada personagem atua de uma forma, né? Então ela provavelmente vai conseguir entender isso muito facilmente. A perplexidade em sua mente diminui
diminuiu gradualmente e o sentimento de surpresa lentamente encheu seu coração. Finalmente, ela perguntou confirmação. Isso foi ensinado pelo Sr. Tolo? Sim, se não fosse pelo Sr. Tolo, talvez já tivéssemos perdido o controle. Nossa existência continuada prova da eficácia do método de atuação. Elogiou justiça do fundo do coração. Ufa! Force exalou e sentiu seu futuro se iluminar com esperança. Seriam esses os encontros fortuitos descritos em todos os tipos de romance? Isso é tão bom. No entanto, eu não deveria ser descuidada. O Sr. Tolo pode ser um deus malicioso e maligno com segredos profundos. Force lembrou-se a si mesma. Imediatamente, ela começou a pensar em uma questão ainda mais importante. Como atuar como aprendiz? Apenas pela palavra, aprendiz significa que as habilidades de alguém não estão maduras o suficiente em vários aspectos. Isso significa que ainda se deve aceitar orientação e se concentrar nos estudos. Não se deve exibir a própria superioridade e ser arrogante. E é preciso entender a insignificância de sua própria força. Force rapidamente deixou seus pensamentos vagarem e não percebeu que o ambiente para a comunicação individual havia sido descontinuado. Naquele momento, o Sol, Derek, olhou em volta silenciosamente, cerrou os dentes e disse: quero saber de quais 7 deuses você está falando e a situação geral em relação a eles. Ele não pôde deixar de fazer essa pergunta que atormentava sua mente há muito tempo. Eu sei essa. Audrey quase não conseguiu reagir no início, mas rapidamente descobriu que o Sol estava perguntando e levantou a mão direita ligeiramente. Ao mesmo tempo, o enforcado e o mundo também indicaram que poderiam responder. O que eles estão fazendo? Force olhou inexpressivamente, tentando se lembrar do que acabara de acontecer. Depois de um momento, ela se lembrou da pergunta do Sol. Ela então começou a ruminar sobre o significado implícito por trás de suas palavras. Não pode ser. Ele realmente não sabe sobre os 7 deuses? De onde ele veio? Force olhou para o Sr. Sol, que era apenas um adolescente. No continente norte, além das crianças inocentes, não havia ninguém que não conhecesse as 7 divindades ortodoxas. Mesmo os pobres que lutavam para sobreviver e os vagabundos não eram exceção. Para eles, a ocasional comida gratuita oferecida pelas catedrais era tão tentadora que a casa de trabalho era uma chama de desespero. Alguém das colônias do continente sul, no entanto, não há necessidade de ele fazer uma pergunta tão simples. Basta encontrar uma catedral e pedir a um pastor ou padre para pregar no sermão, e você poderá descobrir o conteúdo relevante. Onde o Sol realmente vive? Que aberração! Force olhou de um lado para o outro enquanto murmurava para si mesmo. Mas a senhorita Justiça e o senhor enforcado e o mundo não ficaram surpresos. Naquele momento, Cleno, imerso na névoa, viu que havia 3 pessoas ansiosas para responder. Ele sorriu e disse: Senhor Sol, com quem você deseja negociar? O que você está disposto a pagar? O Sol franziu os lábios e pensou por alguns segundos. Vou negociar com cada um deles individualmente. Só então poderei obter as informações mais abrangentes. No ambiente hostil da Cidade de Prata, Derek havia amadurecido bastante com suas patrulhas anteriores e operações de limpeza. Faz sentido. Ele vai negociar com os 3 de forma individual. Ele parou por um momento antes de solicitar. A recompensa é que você pode me fazer uma pergunta, do tipo que eu posso responder. Concordo, estou muito interessado na Cidade de Prata. Audrey sorriu levemente, sem qualquer hesitação. A Audrey jogando fogo, né? Jogando gasolina e fogo no meio do palheiro. A mente ali da Force Valve assim, ó. Tu. Cidade de Prata? Onde é este lugar? Por que não ouvi falar disso? Force olhou em volta inexpressivamente, sentindo-se completamente perdida quanto ao que eles estavam falando. Audrey olhou para ela e gentilmente explicou: Senhor, o Sol não está nem no continente norte, nem no sul, nem em uma ilha no oceano. A Cidade de Prata está localizada fora do nosso entendimento. Ou você pode dizer que está além dos limites de nossos esforços exploratórios. Você está brincando comigo? Force inconscientemente teve esse pensamento. No entanto, com esses pensamentos baseados no desempenho do Sol e no fato de que era impossível que os outros estivessem se unindo para enganá-la, Force rapidamente aceitou a explicação de Audrey. Esta reunião secreta é ainda mais incrível do que eu pensava. O Sr. Tolo é mais poderoso do que eu pensava. Force exalou silenciosamente e suspirou de emoção. Audrey leu vagamente seus pensamentos e por um momento sentiu-se tentada a ostentar que as mortes do contra-almirante Quilangos, do embaixador Intis Berkeland e do vigarista Lenevos foram resultados do Clube do Tarô. Que pena. Se Force soubesse dessas 3 coisas, ela imediatamente associaria Audrey à justiça. Eu tenho que manter isso em segredo. Audrey, mesmo que seja difícil para você, você tem que manter isso em segredo. Audrey de repente respirou fundo.
Como ela não sabia muito sobre a Cidade de Prata, não sabia o que perguntar. Force não participou da transação seguinte e optou por assistir do lado de fora. Quanto ao enforcado e o mundo, eles sucessivamente concordaram com o pedido do Sol. O mais feliz de todos foi Clan, pois isso significava que ele colheria 3 vezes mais recompensa. Durante as comunicações individuais, o tolo podia ouvir a conversa. Obviamente, Clan não tinha planos de se isolar. Sol, você com certeza é simples. Ele riu em seu coração. Como havia muita informação sobre os 7 deuses, a justiça e o enforcado e o mundo, só podiam escrever o que achavam importante. Depois de um tempo, cada um deles passou suas descrições para o Sol. Derek examinou rapidamente as informações e seus olhos pararam em algumas linhas. Além do Senhor que criou tudo, os deuses mais antigos são o Eterno Sol Ardente, o Senhor das Tempestades, o Deus do Conhecimento e da Sabedoria. Essas igrejas eram as igrejas mais antigas. Por que nunca ouvi falar de nenhum desses? Nunca ouvi falar de nenhum desses deuses. Sinto que há algo muito importante escondido aqui. Derek sabia que cada reunião do Clube do Tarô tinha um limite de tempo, então encerrou apressadamente sua revisão com a intenção de voltar a orar ao Senhor Tolo para relembrar suas memórias. Então, o primeiro a levantar uma pergunta foi a Justiça. Devido ao assassinato em série, ela estava interessada na sequência do diabo, então imitou o Sr. Mundo e fez perguntas apropriadas. Derek respondeu com veemência e acrescentou algo. Na sequência 7 correspondente, um Beyonder do caminho do abismo pode efetivamente interferir na adivinhação e na canalização espiritual. Os poderes de um diabo com certeza são aterrorizantes. Eu me pergunto se eu, como sequência 7 psiquiatra, resultará em uma mudança qualitativa, ou eu precisarei ser uma sequência 100. Audrey ficou um pouco apreensiva com o que ouviu. A segunda pergunta veio do enforcado. Ele parecia ter considerado essa questão por um longo tempo. Olhando para o Sol, ele abriu a boca e disse com uma voz profunda: quero conhecer o mito da criação da Cidade de Prata. O ligeiramente tenso Derek relaxou um pouco e disse: o Deus onisciente e onipotente criou tudo e entrou em um estado de sono profundo. O rei gigante Almir, o dragão da imaginação Uncle Welch, o rei elfo Tonia Ferin, a vampira ancestral Lilith, o monarca diabólico Farbaut, o ancestral da Fênix Grey Grace, o rei mutante Kavastir e o rei dos lobos Yep, that's me. You're probably wondering how I ended up in this situation. demoníacos Flegreia. Eita! Do nada! Meu Deus! O rei dos lobos. Caraca! Meu Deus! O rei dos lobos demoníacos Flegreia dividiram os poderes remanescentes da autoridade, tornando-se senhores do céu, terra e oceano. Eles governaram a realidade, o mundo espiritual e o mundo ancestral. Eles eram divindades que governavam várias raças e eram verdadeiras divindades. Os deuses antigos... Meu Deus! Pera aí, calma aí, vamos lá. O Rei Gigante 1. O Dragão da Imaginação 2. O Rei Elfo 3. A Vampira Ancestral 4. O Monarca Diabólico 5. O Ancestral da Fênix 6. O Rei Mutante 7. E o Rei dos Lobos Demoníacos Flegreia 8. São 8, pera aí, vamos contar de novo. O Rei Gigante 1. O Dragão da Imaginação 2. O Rei Elfo 3. A Vampira Ancestral 4. O Monarca Diabólico 5. O Ancestral da Fênix 6. O Rei Mutante 7. E o Rei... Eram 8. Caraca! Caraca! Nossa, velho do céu, cara, capítulo explodiu minha cabeça. Do nada, eu não tava esperando por isso, velho. Eu não tava esperando por isso, velho. Dividindo os poderes remanescentes. Caraca, eu tô Flegreia, Cleno que estava ouvindo, de repente percebeu uma palavra familiar. Sempre que avançava, ou quando sua condição era instável, ou quando ele entrava em contato com a influência remanescente do Diário da Família Antígonos, ele sempre ouvia algum delírio ilusório e incompreensível vindo de algum lugar. Ornacis Flegreia, Ornacis Flegreia, Ornacis Flegreia. Caraca, então Flegreia... Nossa, caraca. A gente mirou no lugar certo, mas erramos o alvo. Porque a minha aposta inicial era que Flegreia era o nome do reino que ficava no Monte Ornacis. Mas não imaginava que fosse o nome do rei.
Caraca, velho, muito bom. Clan sabia há muito tempo que Ornastes estava se referindo à cordilheira onde ficavam as ruínas da Nação da Meia-Noite, mas nunca soube o que significava a palavra Flegreia. E agora, pela primeira vez, ele ouviu Flegreia, saindo da boca de outra pessoa. Rei dos Lobos Demoníacos, uma antiga divindade. Mas por que ele estava envolvido com a cordilheira Ornastes? Clan manteve sua posição imperturbável enquanto ele ouvia silenciosamente a recontagem de Derek. A mente dele deve estar assim, ó. Alguns deles pereceram nas batalhas entre si, enquanto outros foram destituídos de seu poder após o despertar do Senhor que criou tudo, o Deus onipotente e onisciente. A primeira parte é o mito da criação, e a segunda parte é sobre a verdadeira história da Cidade de Prata. Algid queria saber mais, mas como o Sol não queria dizer mais, ele só pôde parar e voltar sua atenção para seus pensamentos. O rei dos lobos demoníacos, Flegreia, havia deixado o palco da história na segunda época, na época das trevas, muito antes do cataclismo. Enquanto ponderava, Clan manipulou o mundo para fazer uma pergunta. O que ele queria perguntar era qual sequência permitia que um Beyonder alternasse livremente entre o corpo e o espírito, assim como a senhorita Sharon fazia. Se o Sol não estivesse ciente da resposta, ele poderia considerar outra coisa. Mas agora tinha algo mais importante para saber. Então disse com voz rouca: tudo sobre o rei dos lobos demoníacos, Flegreia. O Sol Derek olhou para o Senhor Mundo com espanto e franziu a testa. Eu não sei muito sobre essa antiga divindade. Ele também é conhecido como o Lobo Demoníaco da Aniquilação e o Lobo Demoníaco da Meia-Noite. Lobo Demoníaco da Meia-Noite? Meia-noite? Clan semicerrou ligeiramente os olhos. Caraca, eu fui pego desprevenido por esse capítulo. Vocês sabiam, né? Vocês sabiam que isso ia acontecer. Ainda bem que ficaram quietinho. Caraca, eu fui pego. Foi uma rasteira. Tomei uma rasteira aqui, cara. Eu não estava esperando essa revelação. Nossa, cara, que coisa maravilhosa, velho. Vamos lá. Não para, né? O som não pode parar. Lord of Mysteries, capítulo 314. Possível. A Nação da Meia-Noite, no pico da Cordilheira Ornastes, acreditava na governante da Meia-Noite, a Mãe do Céu. Existe alguma conexão entre isso e o lobo demoníaco da Meia-Noite, Flegreia? Os delírios ilusórios que eu ouço são, na verdade, Ornastes Flegreia. Deixa eu ver o que está querendo dizer aqui. No caso, o clã antes pensava que ambas as palavras eram separadas e se referiam a coisas diferentes, sendo Ornastes vindo apenas do caderno de Antígro. Mas ele agora tem a teoria que ambas as palavras têm a mesma origem, no mesmo lugar, né? Qual a conexão entre o antigo deus lobo demoníaco da Meia-Noite Flegreia e a deusa? Segundo Roseli, a sequência 0 é equivalente a um verdadeiro deus. A cada sequência só pode ter uma sequência 0. A deusa havia herdado o poder do lobo demoníaco da Meia-Noite. Ele não era a divindade mais antiga, nem era o olho do Criador, como afirmava. Sim, há uma pista circunstancial que não conta como prova. A escola de pensamento da vida adora a lua carmesim que evoluiu do olho do Criador, mas eles não acreditam na deusa da noite eterna. Clan de repente fez várias conexões enquanto manipulava o mundo para falar. Não há mais nada? Não. Assuntos relacionados ao rei dos lobos demoníacos, Flegreia, também são considerados um mito na Cidade de Prata. Derek sentiu como se não tivesse dado nenhuma resposta. Ele sugeriu embaraçado: Senhor Mundo, você pode mudar para outra pergunta. Mudar a pergunta? Solzinho, você é muito honesto, então eu não vou negar. Ele nem imagina o tamanho de informação que ele acabou dando aqui para o clã. Tá, vamos parar por aqui um pouquinho. Nós sabemos que a Nação da Meia-Noite, ela foi destruída pela Igreja da Meia-Noite. E a família Antígonos também foi dizimada ali pela Igreja da Meia-Noite. A Igreja da Deusa da Noite Eterna. Agora eu me pergunto... Deixa eu voltar aqui ao capítulo anterior para ver se... Cadê? Tá, interessante isso aqui. Nós temos umas apresentações aqui intrigantes, porque nós temos o Rei Gigante Almir, o Dragão da Imaginação Alkewelt, o Rei Elfo Soniafrin, a Vampira Ancestral Lilith, o Monarca Diabólico Farbalt, o Ancestral da Fênix Grigrace, o Rei Mutante Kavastir e o Rei dos Lobos Demoníacos Flegreia. E se o Rei Demoníaco não for um
um rei, mas se for uma rainha? E se na verdade, porque o Derek, ele fala o seguinte, o Derek fala que mal se sabem informações sobre o rei Flegreia. E se na verdade não for um rei, mas sim uma rainha, uma pessoa que, porque, ó, ela é conhecida como Lobo Demoníaco da Meia-Noite, e a gente sabe que um dos apelidos ali da deusa da Noite Eterna é também ali algo relacionado com a meia-noite. Nós temos então sobre a lua, e ela não é a própria configuração da lua, porque, como o Clan mesmo falou, a escola de pensamento da vida adora a lua. Então, se a escola de pensamento adora a lua, isso quer dizer que a lua existe antes, bem antes ali dessa construção dela como rainha ou como deusa. Interessante, hein? Nossa, esse capítulo me pegou desprevenido, cara. Eu tô totalmente atropelado aqui por essas informações, cara. Sua honestidade e confiabilidade deixam uma impressão profunda. Eu conheci um Beyonder antes. Ele foi capaz de alternar livremente entre o corpo e o espírito. E também foi capaz de controlar zumbis. Você sabe que caminho ele pertence e qual sequência é? Embora fosse impossível para o Sol, que estava localizado na terra abandonada dos deuses na Cidade de Prata, formaram uma conexão com a capital do reino Lowen, Backlund. Clan foi cauteloso o suficiente para mudar o pronome referente a Torita Sharon, de ela para ele. A propósito, ele não é um Beyonder de alta sequência. O mundo adicionou em uma voz profunda. Derek relembrou a educação que recebeu seriamente antes de dizer: se ele não for um Beyonder de alta sequência, o caminho da Fênix pode ser eliminado. O caminho da Fênix, Clan deliberadamente fez o mundo mostrar um certo nível de surpresa. Depois de participar de tantas reuniões, Derek deixou bem claro que havia uma discrepância entre os termos usados pela Cidade de Prata e os usados pela Senhorita Justiça e companhia. Portanto, Derek explicou sem achar estranho. É o caminho do Beyonder que governa a morte e controla parcialmente o mundo espiritual. Eu sabia! Eu falei! Eu sabia! Eu tava lendo esses dias, cara. Olha aqui, eu tava lendo esses dias. Cadê? Ai, caraca, eu sabia que tinha algo a ver com a Fênix. Eu comentei esses dias aqui, cara, porque eu tava relendo aqui o criador e nós então temos uma explicação sobre a Fênix, que é o que? Aqui, seus cabelos se transformaram nas Fênix, ou seja, parece que cada parte ali do criador, ou seja lá que for essa entidade aí, ele basicamente geriu ou acabou meio que tornando-se a caminhos a esses lugares. Então as coisas estão começando a fazer sentido, cara, por isso que aqueles que estão no caminho da morte podem voltar à vida, dependendo aí da sequência em que eles estão. Sua sequência 9 é colecionador de cadáveres, então é o caminho da morte. Ao que parece, um ancestral da Fênix, Grace, foi a morte durante os tempos antigos. Clan sentou-se no final da longa mesa de bronze de uma maneira serena. Ele controlou o mundo enquanto acenava com sua cabeça. Aqui, a gente já tá começando a entender sobre o que se relaciona aqui com esse contexto sobre a morte. Eu entendo, pode continuar. Derek respondeu imediatamente. Só consigo pensar em duas possibilidades. Uma é um tipo de diabo especial, assim como eu disse anteriormente. Os diabos que evoluem de diferentes espécies podem ter suas diferenças. Existe um tipo que pode alternar livremente entre o corpo e o espírito, mas eles são bastante raros e eles podem não ser capazes de comandar zumbis. Eles podem ser humanos? O mundo perguntou. Não que eu conheça algum exemplo semelhante, Derek disse honestamente. E quanto à segunda possibilidade? Clan pensou no desempenho habitual da senhorita Sharon na batalha, e o mundo mudou sua posição sentado. Derek respondeu seriamente. Mutantes? Isso não está se referindo a monstros? O mundo perguntou com voz rouca. Clan lembrou claramente que o Sr. Azik havia mencionado que o termo mutante era o termo geral para humanos que foram colocados sobre uma maldição. Devido a diferentes maldições, os mutantes se transformaram em diferentes raças. Eles eram geralmente iguais aos humanos, mas seus corações estavam sempre cheios de um desejo reprimido e distorcido. Seus desejos irrompiam quando entravam em contato com determinada cena ou objeto, transformando-se em monstros. Eles
então sucumbiram aos seus desejos e derramamento de sangue. Cada vez que liberavam seus desejos, tornavam-se um pouco mais impiedosos e apáticos. Finalmente, perderiam todos os sentimentos positivos esperados de um ser humano. O mutante mais comum era o lobisomem. Derek assentiu francamente e disse: isso mesmo, mutantes somos vários tipos de monstros que evoluem dos humanos devido aos efeitos negativos de certas características de Beyonder. Não é uma maldição, mas o impacto negativo de alguma característica de Beyonder. Sentado ereto na densa névoa cinza, Clan achou isso diferente do que o Sr. Azik havia descrito. É este o entendimento dos mutantes antes do cataclismo? O conhecimento geral da Cidade de Prata é bastante precioso para os Beyonders do continente norte e sul. Clan tornou-se cada vez mais consciente da natureza especial da terra abandonada dos deuses. Nesse momento, Derek continuou: as características que os mutantes possuem formam um caminho de Beyonder. Portanto, pessoas comuns também podem se transformar em mutantes consumindo poções. Um caminho mutante? A qual caminho isso se refere? Qual é o nome da sequência 9 correspondente? Clan perguntou curiosamente através do mundo. Derek ignorou as primeiras perguntas, tratando-as como um complemento necessário. Na Cidade de Prata, a sequência 9 correspondente é chamada de prisioneiro. A mente é prisioneira do corpo e o corpo é prisioneiro do mundo. Isso se refere à loucura que é contida e ao desejo que é oprimido. Então esse caminho controla características de mutantes. Então por isso que ela é uma fantasma. Prisioneiro, este caminho é mantido pela Escola de Pensamento Rosa. Eles são famosos por seus sacrifícios sangrentos e adoração ao chamado Deus Acorrentado. A senhorita Cheryl não parece uma pessoa de sangue frio e indiscriminada. Pera um minuto. Merrick aparentemente estava sendo perseguido por uma facção. Ele e a senhorita Cheryl eram traidores da Escola de Pensamento Rosa. A traição deles foi porque não queriam se tornar hereges loucos? Clan especulou enquanto fazia o mundo dizer: estou muito satisfeito com sua resposta. Transação concluída. Em seguida, alguns membros compartilharam suas experiências e novidades. Quanto a Clan, ele encerrou o Clube do Tarô pouco antes de sua espiritualidade se esgotar. Quando a área acima da névoa cinza voltou ao seu estado pacífico, até mesmo o falso mundo havia desaparecido. Ele então começou a viajar entre o mundo real e o espaço misterioso, trazendo a chave mestra para o antigo palácio. Embora eu tenha deduzido do diário de Roseli que existe uma grande probabilidade de não haver uma sequência 0 para o caminho do aprendiz, não posso ser imprudente. Se houver uma sequência 1 ou 2, eles podem ser capazes de contra-atacar efetivamente através do espaço. E se realmente houver uma sequência 0, eu não deveria arriscar minha vida. Depois que Clan se recuperou, ele escreveu uma declaração de adivinhação, sua origem. Em seguida, segurou a chave mestra na mão para não desviar o resto do dia. Recostando-se em sua cadeira, Clan entoou a declaração de adivinhação e gradualmente adormeceu. Na névoa cinza do mundo despedaçado, ele viu uma porta lâmpada de bronze com muitas velas bruxuleantes. Ao redor do candeeiro havia o que parecia ser uma sala secreta, desprovida de qualquer luz externa. Havia mesas compridas, potes de ferro preto, potes de vidro, cadernos de cor marrom e outros itens. O jovem vestido uma túnica preta clássica estava parado na frente da longa mesa, olhando a poção em sua mão. Ancestrais, estou prestes a embarcar no caminho do extraordinário. Com certeza reproduzirei a ilustre glória da família Abram. Eita! Ele murmurou para si mesmo e bebeu a poção. Só para eu ficar aqui esperto, os Abrams, eles eram... Cadê? Famílias estão pra cá. Aqui, família Abram. Em primeiro lugar, as sequências do aprendiz e do saqueador lembram facilmente as pessoas da família Abram, da dinastia Tudor, na quarta época. E aí tem a família Tamara também, né? A Igreja da Noite Eterna acredita que a família Tamara tem alguma conexão com os caminhos do saqueador e aprendiz. A família Tamara foi ligada à família Abram por meio de casamentos por longos períodos de tempo. Nós temos uma teoria aqui de que saqueador, aprendiz e vidente, eles podem ser trocados na sequência 4. Então, a família Tamara, a família Abram e a família Antígonos pode ter alguma espécie de conexão, visto que se as três trocam de caminho e as duas famílias trocam ali de sequências, podem ter aqui uma conexão. É uma ideia, hein? É uma coisa aqui interessante. Os músculos de seu rosto se contorceram de dor. De repente, gritou miseravelmente e caiu no chão. Ele se contorceu continuamente, se estrangulando. Depois de alguns segundos, arrancou as roupas, arrancou a pele e se transformou em um monstro coberto de sangue. Estrondo. Sua carne explodiu. A cada pedaço de carne parecia
possuir a vida própria, enquanto continuava a rastejar em todas as direções, deixando para trás sinais de corrosão. No final, eles não conseguiram sair da câmara secreta e gradualmente se acalmaram. No final, mas esse item... As manchas de luz se juntaram e se combinaram com um dedo quebrado, formando uma chave, cor de latão antiga e de aparência simples. Ao mesmo tempo, Clan viu um relógio de bolso de prata incrustado de diamantes entre as roupas esfarrapadas. Depois que o sonho terminou, ele abriu os olhos e olhou para frente. Ele disse com um suspiro: sério, ele disse que queria restaurar a glória da família Abram, mas falhou no primeiro passo. É arriscado até na sequência 9. Caraca, maluco. Pra você ver o grau da dificuldade ali de suportar os delírios do Sr. Porta, né? A família Abram foi uma poderosa família aristocrática da dinastia Tudor durante a Quarta Época. Dizia-se que eles mantinham o caminho Beyonder de aprendiz, mas era muito provável que estivesse incompleto. Clan relembrou a cena que acabara de ver. Bateu os dedos na borda da mesa e murmurou para si mesmo. Ele falou na língua Loen. Não sei dizer de onde é o sotaque dele. Foi nos últimos 10 anos que se tornou popular incorporar diamantes puros em relógios de bolso. Talvez eu deva visitar a igreja da colheita quando tiver tempo e perguntar ao padre Travski onde ele conseguiu sua chave mestra. Talvez eu possa encontrar algumas pistas. Assim que Clan estava prestes a deixar a névoa, a estrela ilusória que simbolizava a mágica começou a inchar e contrair. Force estava solicitando um ritual de sacrifício. Force normalmente não carregava tanto dinheiro com ela, mas planejava participar de uma reunião dos Beyond. Então deixou 500 libras para ver se poderia comprar o que queria. Quem sabia que o encontro correspondente havia sido cancelado por causa das circunstâncias. Agora ela poderia usá-las para pagar a fórmula Boticário e o método de atuação. Um total de 430 libras. Vendo a tela de luz aparecer e vendo o papel moeda desaparecer, Force levou alguns segundos para reagir. Ela agradeceu sinceramente ao Sr. Tolo. Vou vender a fórmula do Boticário ao Visconde Gland por 300 libras. Não posso ser muito ganancioso, ou isso arruinará nossa parceria de longo prazo. Quanto à senhorita Audrey, vou ignorá-la por enquanto. Ela espera entrar em contato com os alquimistas da psicologia e obter diretamente a fórmula correspondente. Se realmente não há esperança com isso, vou tentar comprá-la nessa reunião de tarô. Tenho que ver se o método de atuação é eficaz. Se for, então eu tenho que pensar em como rezar para o Sr. Tolo. Tio, é tão idiota. Ela sempre atuou como árbitra e sem saber cumprir os requisitos do método de atuação. Force começou a pensar no futuro. Será que a Cho não sabia? Ao receber as 430 libras, Clan também recebeu uma oração da senhorita Justiça. Ela disse que se o adorador do Sr. Tolo não precisasse mais de dinheiro, poderia prometer trocar as 200 libras pelas anotações do diário de Roseli para garantir que o Sr. Tolo ficasse satisfeito. Estou satisfeito. Estou apenas algumas dezenas de libras abaixo de 1000 libras. Clan recusou a oferta da senhorita Justiça. Então ele ajudou o Sol ativamente a despertar suas memórias sobre os 7 deuses. Depois de fazer tudo isso, Clan voltou exausto ao mundo real. Abriu as cortinas e começou a vasculhar o dossiê com as informações dos assassinatos em série, em busca do animal que poderia ter existido. Caramba, se Flegreia for a deusa da noite eterna e ela está sendo mantida de alguma forma pelos desgraçados da igreja da deusa da noite eterna, meu amigo, caraca, que parada absurda, velho. Olha, eu não tava esperando que Flegreia fosse um rei, não. Eu vou terminar o capítulo, vou deitar ali na minha cama e vou ficar que nem o Clan, assim, ó, olhando pra cima. Eu vou ficar que nem o Clan, assim, olhando pra cima, pensando nas coisas. Porque é inacreditável, cara. Esse foi um plot absurdo. Não tem o que falar, cara. Foi um plot realmente inacreditável. O título dessa leitura vai ser Minha Cabeça Explodiu com Esses Capítulos. É isso. E o LPzinho vai aparecer aí com a cabeça explodindo. Lord of Mysteries, capítulo 315. Retorno à Igreja da Colheita. Cidade de Prata, em um quarto apertado. Derrick Berk estava sentado ao lado de sua cama, relembrando silenciosamente as informações sobre os 7 deuses que havia recebido. Os nomes das divindades das quais ele nunca tinha ouvido falar e os vagos mitos antigos indicavam a ele que havia um novo mundo lá fora, completamente diferente da Cidade de Prata. É um pedaço de terra que não foi abandonado pelos deuses? Ou talvez seja uma terra protegida por novos deuses? Derrick estava sentado no
escuro e imóvel. Relâmpagos piscavam de vez em quando do lado de fora da janela, trazendo consigo uma luz intensa. Ele lentamente concentrou seus pensamentos nos diferentes poderes que estavam concentrados nas mãos dos 7 deuses e os comparou com os deuses antigos, como o dragão da imaginação Ankel-Wel. O chamado do deus do combate é muito parecido com o rei gigante Almir. A gente já fez essa conexão aqui. O Senhor das Tempestades exerce poder semelhante ao rei elfo Toniafirin. A deusa da noite eterna parece ser a fusão do rei dos lobos demoníacos Flegreia e da vampira ancestral Lily. Quanto ao eterno sol ardente Mãe Terra, deus do conhecimento e da sabedoria e deus do vapor e maquinaria, não consigo encontrar ninguém correspondente a ele. Interessante que ele conectou também a Lilith, né? E é logo tanto, e é o que eu pensei, né? Porque tanto a vampira ancestral quanto também a vampira ancestral é a única que não tem o título de rainha e nem de rei. Tá, não é a única, mas também tem ali outros que tem ali um nome como monarca ou coisa do tipo, mas a vampira ancestral não tem o título ali de soberana, monarca, rei, não tem isso. Então, tipo, talvez seja ali uma separação dos mitos. É tipo igual, se eu não me engano, é a Astarte. Deixa eu ver se eu acho que é a Astarte, Astaroth, que ela se dividiu em dois tipos de deusas, né? Que é uma que foi para mitologia grega e outra que se seguiu ali para outros tipos de mitologia. Talvez esteja de um fator ao contrário, em vez de ser uma divisão, seja uma união das coisas através dos mitos. Mas desses mitos nós sabemos que existe uma base para ser uma pessoa só. Agora, fico me perguntando porque os Tudor, eles são bem antigos. Só que ao mesmo tempo, a família Pound tinha ali as estátuas, né? Não a família Pound, mas os Tudors que vieram ali, moravam naquela casa, eles tinham ali as 6 estátuas focadas nos humanos. Ah, é muita coisa aqui, cara. Minha cabeça tá, ó. Em relação às lendas míticas, eu não estava muito atento nas aulas e perdi muito. Ufa. Já que não há serviço de patrulha durante esse período, devo ir até a biblioteca do Pináculo e ler sobre ele. Derek se levantou e fez o que planejou. O problema que ele enfrentava era compartilhado pela maioria dos moradores da Cidade de Prata, quando estava sendo educados com conhecimento geral. Seu foco estava nos cursos práticos, como estudo do diabo, classificação de monstros, feitiços e fundamentos do Beyonder. Todos estavam focados no conhecimento que poderia ser usado para lidar com monstros e aumentar a produção de plantas comestíveis. Quanto às aulas suplementares, como o estudo de mitos, muitas vezes eles não prestavam muita atenção. Se a história da Cidade de Prata não conseguiu tornar os moradores mais unidos, elevar seu senso de honra ou aumentar seu senso de missão era prioridade. E como o conselho de 6 membros era muito rígido a esse respeito, Derek acreditava que ele conseguia se lembrar no máximo do que havia acontecido nas últimas 2 ou 3 décadas. Carregando o machado do furacão, Derek saiu de casa, seguindo a estrada de pedra limpa, simples, mas velha e manchada até chegar às Torres Gêmeas no lado norte da cidade. Um dos pináculos da Torre Gêmea servia como biblioteca da Cidade de Prata, um ponto de troca onde pontos de mérito podiam ser trocados e necessidades diárias eram distribuídas. A cúpula era onde residia o Conselho de 6 membros e havia rumores de conter um item místico que sustentou a Cidade de Prata por mais de 2000 anos, bem como um repositório de fórmulas e ingredientes. Entrando na torre, Derek foi direto para o 3º andar e, de acordo com suas lembranças, encontrou as prateleiras onde os materiais sobre mitologia e os livros antigos correspondentes eram armazenados. Quando ele estava prestes a pegar um livro relacionado ao mito da criação, uma palma esbelta, de pele clara e bonita, escorreu para a frente e pegou o livro dele. Derek traçou o braço e, após o único olhar, abaixou a cabeça, pressionou a mão no peito e disse em voz baixa: "Saudações, anciã Lúvia." Quem pegou o livro dele foi um dos membros do conselho de 6 membros, pastora Lúvia. E a maluquinha ali. Ela usava uma longa túnica preta, bordada com misteriosos padrões roxos. Seu cabelo cinza prateado era grosso, mas ligeiramente enrolado. Seu rosto era suave e justo, sua aparência deslumbrante. Ela parecia ter 30 e poucos anos, e seu par de olhos cinza claro parecia ser capaz de perfurar a alma de alguém. Lúvia reconheceu laconicamente a saudação de Derek e gentilmente acenou com a cabeça sem dizer mais nada. Ela silenciosamente pegou o livro antigo e deixou um espaço entre
as duas distantes. Anciã Lovia parece ter voltado ao normal. Ela não é como antes, sempre alternando entre diferentes temperamentos aleatoriamente. Às vezes chorando, às vezes zombando, às vezes gruindo com raiva, às vezes indiferente. Tal pensamento subconscientemente passou pela mente de Derek. De repente, ele sentiu uma sensação inexplicável de medo. Foi porque a Anciã Lovia estava agindo normalmente? Alguém ali do Espreitador de Mistérios agir normalmente? É uma loucura, né? Na verdade é suplicante de segredos, né? Eu tava achando que Espreitador de Mistérios é o do sábio oculto. Depois de ler todo o dossiê, Clem não encontrou nenhum registro de nenhum animal. Era óbvio que a investigação original havia ignorado esse problema. Sim, eu tenho que lembrar minhas considerações anteriores. Não posso fazer minhas próprias investigações precipitadamente. Sem falar sobre como eu não tenho os meios especiais ou confiança para evitar a intuição de um diabo em relação ao perigo. Apenas a possibilidade de eu encontrar um falcão noturno seria um assunto muito problemático. Meu objetivo é sempre assumir um papel auxiliar. Meu trabalho é analisar o caso e sugerir conjecturas e determinar se uma pista é autêntica. Clem refletiu sobre o que precisava fazer. Ele precisa se segurar, né? Ele precisa se segurar para não se entregar ali no meio da situação. Depois de entender as habilidades do diabo, ele temporariamente não se atreveu a entregar a questão de investigar se os suspeitos anteriores tinham ou não animais de estimação para Sturt. Isso teria uma grande chance de ferir Sturt. Está apenas na fase preliminar das investigações sem qualquer direção. É provável que Sturt não encontre nenhum problema. Um diabo não é como aquele bando de lunáticos da Ordem Aurora. Ele não iria se expor proativamente. Amanhã ou depois de amanhã, Sturt com certeza entregará um relatório. Talvez possa haver pistas que outros podem não ser capazes de detectar. Clem levantou-se e enfiou as mãos no bolso enquanto andava pela sala de atividade. Agora seu dilema era como fazer com que o principal órgão de investigação incluísse os animais sob seu radar. Definitivamente não posso mencionar diretamente, pois isso atrairia a suspeita de outras pessoas. Seria o mesmo se eu tentasse guiá-los no escuro. Clem pensou cuidadosamente enquanto ponderava o assunto seriamente, antes de finalmente decidir sobre um plano. Ele pegou uma carta, pegou uma caneta tinteiro e escreveu: Caro Sr. Stanton, eu pensei em um problema. Anteriormente, quando os detetives discutiam, todos achavam as ações do assassino habilidosas sem qualquer indícios de inexperiência. Eles acreditavam que ele não poderia ter nascido com tanta habilidade e que deveria ter muita experiência para construir sua base. Exemplos dessas pessoas podem ser estudantes cirúrgicos de faculdade de medicina ou um açougueiro. Naquela época pensei que ele poderia ter feito algo assim antes. É uma direção para a investigação e é no que eu estou prestando mais atenção agora. Mas depois de pensar nisso repetidamente nos últimos 2 dias, não acho que seja abrangente o suficiente. Talvez ele não dependesse de matar pessoas para ganhar experiência. É possível que ele tenha praticado com pobres animais, diferentes tipos de animais vivos. O número de animais que morrem diariamente em Backland é inumerável, e aqueles que desaparecem nos esgotos também são desconhecidos. Portanto, esses são alvos de treinamentos muito bons. Esta é a minha opinião rudimentar. Espero me comunicar com você, Sherlock Moriarty. Clem não mencionou diretamente que o assassino poderia ser um animal que se transformou em um diabo. Ele também usou o motivo da prática esperado por Isengard Stanton, que notasse o negligenciando o mundo animal, lembrando assim os Beyonders oficiais responsáveis pelo caso. Enquanto escrevia, de repente sentiu que isso também era uma direção. A razão pela qual o diabo não foi pego todo esse tempo foi porque ele estava caçando animais a maior parte do tempo, e a caça de animal não era algo digno de atenção. Bem, esperemos que os inspire. Clem dobrou a carta e arrumou-se para entregar na caixa de correio ao fundo da rua. 15 minutos depois, o advogado Yugen, que viu o detetive Sherlock passando pela sua janela oriel repetidas vezes, finalmente não conseguiu conter sua vontade de abrir a porta e perguntou educadamente: Sr. Moriarty, você esqueceu sua chave? Mais ou menos. Clem esboçou um sorriso. Por que você não vem à minha casa como hóspede? Depois de jantar, você pode voltar depois de escurecer. Sei que vocês detetives particulares são muito bons em escalar. Yugen o convidou a entrar com uma expressão séria. Sério? Clem ficou atordoado por um segundo antes de sorrir sinceramente. A honra é minha. Afinal, a avó do advogado Yugen tinha um padrão de um chefe competente. Ele também podia provocar o gato enquanto estava lá. Quando escureceu completamente, Clem, satisfeito, descansou um pouco em casa antes de deixar a rua Minsky com sua bengala. Ele planejou fazer outra viagem à Rua Rosa
no lado sul da ponte e perguntar ao bispo o Travesti sobre a origem da chave mestra. Com a ajuda da busca por vara radiestésica, ele chegou com sucesso à igreja da colheita na calada da noite e se esgueirou pela mesma rota de antes. No entanto, o bispo o Travesti não estava se arrependendo no salão da catedral essa noite. Havia apenas fileiras de bancos no silêncio e na escuridão. Ele está descansando? Helena sentiu-se um pouco confuso enquanto caminhava em direção à sala de estar no fundo do corredor. Ao virar a esquina, ele viu o bispo o Travesti alto e gigantesco subindo as escadas do porão. As pesadas portas de pedra ali situadas estavam sendo batidas por alguém. Quem ele deteve no porão? Helena pensou instantaneamente em uma série de ideias distorcidas. O bispo o Travesti olhou para cima e viu Clem disfarçado da mesma forma que antes. Ele também ficou surpreso ao perguntar: "Você ainda não encontrou o caminho de casa?" Eu pareço alguém que está perdido há tanto tempo? Clem forçou um sorriso. "Padre, não estou perdido. Você acha que a fórmula é falsa? Isso é impossível." O bispo Travesti franziu a testa e parou no meio da escada. Como resultado, ele estava na mesma altura de Clem. "Não, é genuína." Clem respondeu honestamente. Dá para ver que o bispo sofre ali de ansiedade, né? Neste momento, a porta de pedra do porão foi batida, novamente com intensidade cada vez maior. Junto com as pancadas havia uma voz masculina que gritava: "Deixe-me sair!" Isto é, Clem não pôde deixar de perguntar. O bispo Travesti sorriu calorosamente e disse: "Um vampiro." Assim que terminou, o homem no porão gritou: "O que há de errado em ser um vampiro? Você acha que os vampiros deveriam ser trancados aqui? Eu tenho que ouvir seus recitais irritantes e bíblicos todos os dias? Besteira, sou um nobre sanguíneo, então não use um nome tão vulgar para me descrever. Deixe-me dizer, eu adoro a lua e absolutamente não vou me converter a um crente da mãe terra. Desista, padre maldito." Foi a primeira vez que Clem conheceu um vampiro de verdade. Então ele não pôde deixar de perguntar: "Padre, onde você o pegou?" O bispo Travesti deu a Clem um olhar estranho antes de dizer: "Ele é o dono original da chave mestra. Um dia ele se perdeu e entrou nessa catedral." Clem considerou seriamente o dilema de levar a chave mestra consigo no futuro ou não. É uma coisa boa que eu possa adivinhar. Ele pensou agradecido. Acontece que ele entrou em um estado de sede de sangue e eu descobri sua anormalidade, acrescentou o bispo Travesti com um sorriso. "Besteira, não fale sobre sangue. O que eu preciso é do sangue de uma linda jovem, não do sangue de um velho sujo como você." O vampiro do porão de repente ficou furioso. O bispo Travesti explicou sem nenhum traço de raiva: "Quando ele deseja sangue, darei a ele um pouco do meu." Clem assentiu e olhou novamente. Descobriu que apesar da porta de pedra no porão estava gravada com o emblema sagrado da vida e muitos símbolos misteriosos formando um selo completo. Durante o dia, quando mais e mais pessoas começam a rezar, seria impossível que o som chegasse até do lado de fora. Clem fez um julgamento preliminar. "Existe algo em que eu possa ajudá-lo?" Naquele momento, perguntou o bispo Travesti. Clem respondeu francamente: "Quero saber de onde veio a chave mestra. Você vai ter que perguntar a ele." O bispo Travesti apontou para o porão. O vampiro interior de repente ficou quieto antes de rir vagarosamente e dizer: "Amigo, posso responder sua pergunta, mas a condição é que você me salve primeiro." Ai, caraca, velho. Bom, o bispo Travesti tá devendo uma pro Clem, né? Mas tudo bem que ele pagou ali pela chave. Mas é muita coincidência também o bispo ter prendido o vampiro que tinha a chave e ter dado a chave pro Clem. Você não acha que é muita coincidência? E eu não vou ficar falando aqui sobre o 008, porque o 008 não sabe sobre o Clem estar vivo, né? O 008 não é ali alguém onisciente. Então ele não sabe que o Clem está vivo. Talvez o 008 tenha alguma questão ali sobre a morte do Lenevos. Então, não sei. Sempre o 008 e o Incisão 1000 vão ficar voltando cada vez mais aqui nas nossas ideias. Mas é isso, né? Chegamos no capítulo 315 e conjunto de capítulos. Eu realmente não esperava a revelação de Flegreia. Eu fui pego totalmente desprevenido. Não estava esperando. Vocês viram a minha reação aí, realmente não estava esperando, não estava contando com isso. Que 5 capítulos maravilhosos. Conto com a contribuição de vocês, continuarem ajudando. Seguimos aqui para nossa live no sábado. Se inscrevam no canal do Geek Brasil, continue a nos ajudar cada vez mais.